igreja. Graça e paz, amém. Boa noite para você que está em casa, nos assistindo, acompanhando, prestando um culto a Deus. Ainda não é véspera, é amanhã, mas nós já podemos celebrar o nosso Deus cantando, orando e ouvindo a palavra de Deus, né? Essa manhã eu recebi um pedido de oração em que a pessoa falou assim: pastor, ora por mim, porque meus pais, meus tios, meus sobrinhos, todos pegaram Covid. Mais de 20 pessoas fosse contar. E aí Deus me deu uma palavra hoje de manhã, aqui na igreja, eu estava fazendo um devocional, e eu enviei para várias pessoas esse devocional. Longe dos abraços, evitamos os embaraços. É isso que a família está enfrentando. Contagiou, contato, passou para um, passou para o outro. E aí eu mandei o texto de Eclesiastes 3:5, a parte B, que diz: tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Nós falamos isso domingo. Celebre o Natal, porque o Natal é Jesus. E fica já minha dica para você nesse início de culto. Você pode celebrar o Natal, mas celebre com prudência e com sabedoria. Você pode celebrar. Um cara me mandou uma mensagem hoje, falou assim, se for aglomerar, nem me convide. Entendeu? A piadinha? Ruim, mas é isso. Se for aglomerar, nem me convide. Então toma cuidado, viu, meus irmãos? Fico alerta para você que está em casa. Natal é tempo de alegria, a gente celebrar Jesus, mas com responsabilidade. Há tempo de abraçar, mas há tempo também de a gente não abraçar. E você pode estar junto com a pessoa sem precisar aglomerar. Vamos colocar em pé? Nós vamos dar o início a esse culto louvando ao nosso Deus. Depois nós vamos ter a palavra, depois nós vamos orar, vamos cantar. É tempo de celebração. É tempo da gente louvar o nosso Deus. Então, mas antes, vamos orar. Vamos começar com uma palavra de oração, nosso culto, clamando ao nosso Deus. Que possamos prestar um culto a Ele, porque Ele é o único digno de louvor e de adoração. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, porque o Senhor se faz presente em nosso meio, Pai. E queremos agora, Pai, louvar o Teu nome, exaltá-lo, Pai, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. O Senhor é o nosso motivo de adoração. E queremos prestar esse culto ao Senhor. Receba nosso louvor, nossa adoração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero chamar a equipe de louvor. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam conosco, amém. Está chegando, né, essa data tão maravilhosa para nós, para a igreja. E eu estava pensando sobre o Natal e em muitos lugares o Natal é celebrado de maneiras diferentes. Mas, dentre todas essas maneiras diferentes em que o Natal é celebrado, a gente pode observar algo em comum, que é falar, ainda que seja minimamente, sobre Jesus. Isso me traz à mente o fato de que Jesus realmente transformou a história. Porque até aquele que não crê fala de Jesus no Natal. Ainda que de uma visão distorcida, longe das Escrituras, Jesus está ali. Eu sei que você deve ter se revoltado, você deve ter ficado sabendo de um filme sobre Jesus que nos apresenta um Jesus
bem distante das Escrituras. Isso já tinha acontecido o ano passado. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, antes de você se revoltar com o que o mundo está fazendo com o nosso Jesus, a nossa contrapartida como cristãos deve ser pregar o Jesus verdadeiro. Essa é a nossa contrapartida como igreja. Levar e proclamar o verdadeiro significado do Natal. Porque é para isso que nós somos chamados. Para pregar a esse Jesus Cristo que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar. Amém? Vamos cantar Vem que está chegando o Natal. Que você possa aproveitar essa data para de fato pregar a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus o Salvador. Amém. E por isso que nós devemos nos alegrar, porque nós sabemos o verdadeiro significado do Natal. E só sabemos o verdadeiro significado do Natal porque essa verdade nos alcançou. Esse é o motivo da nossa verdadeira alegria. Se temos algo para nos alegrar, ainda que tudo à nossa volta esteja desmoronando, é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Vamos continuar declarando então a grandeza daquele bebezinho que nasceu. Cantai que o Salvador chegou. Cantai que o Salvador chegou, acolha a terra ao Rei, ó vós nações, a Ele só. Contentes vos rendei, contentes vos rendei, ó sim, contentes vos rendei. Ao mundo as novas proclamai, que já raiou a luz, ó terra.
governa com amor. Os povos provarão que é justo e bom o Salvador, e lhe obedecerão, assim todos lhe obedecerão. Surgem anjos proclamando paz na terra, Deus louvor, com seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Berço rude lhe foi dado, mas do céu lhe vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Povos, tribos, celebrai-o, glória a Deus também dizei. De joelhos adorai-o, Ele é o Cristo, grande Rei. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Querido Deus, de fato, te damos glória, Senhor, porque lá, há muito tempo atrás, nasceu um bebezinho, pequeno, frágil, mas que já foi reconhecido como grande Rei, Salvador, Redentor. E esse bebezinho que cresceu e crescia em sabedoria, em estatura,
viveu, morreu e ressuscitou. Fez tudo isso para cumprir em obediência ao Pai, para nos salvar. Te louvamos, ó Deus, porque este plano centrado neste bebezinho, envolto em graça e amor, nos alcançou. E hoje nós sabemos e temos a certeza do verdadeiro significado do Natal. Louvado seja o teu santo nome. E é no nome daquele bebezinho, Jesus Cristo, o nosso Salvador, que oramos. Amém. Você pode sentar, Deus te abençoe. Queria chamar o pregador Luiz Madeira, vai estar ministrando a palavra de Deus nesta noite. Que você possa receber a palavra e ser transformado por ela. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado, tem um vulcão lá no Havaí que está em erupção. Ele não chegou a jogar ainda lava para fora, mas ele está jogando lá dentro da boca dele mesmo, já umas 2 semanas mais ou menos. E aí, quando a gente vê esse tipo de coisa, nós não temos aqui no nosso país, mas a gente sabe que é algo perigoso, que a qualquer momento ele pode explodir, arremessar pedras a quilômetros de distância, a quilômetros de altura, a fumaça, a cinza do vulcão, a lava que sai queimando tudo que encontra pelo caminho. Mas a gente vê, parece que as pessoas não acreditam que pode acontecer, eles continuam lá. Todo dia estão mostrando, tem lá um drone. Tem um drone que fica acompanhando lá. E as pessoas parecem que não acreditam que ele pode explodir de fato e continuam lá. E quando essas coisas acontecem, a gente sabe que muitas pessoas pagam um preço alto, pagam com a sua própria vida, ou com a vida das pessoas que elas amam. A mesma coisa acontece nessas épocas de verão, com enxurradas, enchentes, chuvas torrenciais. E quem mora em lugares onde o rio passa, onde o rio extravasa, sofre com isso. Quem mora em encostas de montanha sofre com isso. E muitas vezes o que acontece é lançado um alerta pela Defesa Civil avisando para que essas pessoas saiam de lá, porque pode acontecer uma tragédia. E as pessoas, a maioria delas, não saem, ficam lá porque ficam preocupadas com os seus bens, as suas coisas, e acabam ficando, porque também, de certa forma, não acreditam que vai ser assim como as autoridades estão falando. Em alguns casos, a Defesa Civil vai no local e fala para a família: saiam agora daí, porque pode descer essa encosta, pode soterrar vocês, levar a casa com vocês e tudo que está. E a pessoa continua teimando e muitos ficam lá, e a gente sabe que alguns acabam, como eu falei antes, pagando um preço alto. E eles não acreditam que essas coisas podem acontecer. E em relação à Bíblia, muitas vezes ela também nos alerta sobre coisas que podem acontecer, coisas que vão acontecer, e nós já sabemos que coisas lá do passado que diziam que iriam acontecer, já aconteceram.
Por exemplo, quando se falava do Messias, que um dia viria o Messias, chegou um ponto que estava demorando tanto para esse Messias aparecer, que parece que o seu próprio povo, o povo que foi escolhido, que Deus se revelou a esse povo, parece que também eles já não acreditavam mais que esse Messias vinha. E quando alguém falava alguma coisa em relação ao Messias, parece que também eles não acreditavam. E nos dias de hoje nós falamos, né, o Messias veio, nós sabemos disso, e ele habitou entre os homens, ele ensinou, ele disse que as coisas que iam acontecer e elas aconteceram. Ele foi morto, ele ressuscitou e ele foi para Deus. E ele disse aos seus discípulos que um dia ele iria voltar. E a sua igreja ficou incumbida de levar a mensagem dele para os outros que também soubessem o porquê da vinda dele, anunciasse aos outros as boas novas e também dissesse que Jesus está voltando. Mas nós vemos aí fora, no dia a dia, no mundo, na sociedade, as pessoas parecem que também não acreditam que Jesus está voltando. Ele vai voltar, mas eu acho que vai demorar muito ainda. Parece que essa é a ideia que as pessoas têm. E agora nós estamos próximos do Natal. Nós vemos que o Natal também perdeu o seu verdadeiro significado, que é celebrar o nascimento do Cristo, do Salvador, do Messias, e lembrar de tudo que ele já fez e das coisas que ele prometeu. E o Natal, infelizmente, virou uma festa que é só comércio, comilança, no caso de alguns, bebedeira, aproveitam a data para fazer outras coisas e não louvar e dar glórias e louvores àquele que morreu e ressuscitou, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E hoje quero trabalhar 2 textos que, inclusive, muitas pessoas acabam confundindo os 2 textos. E, como eu falo assim, as pessoas falam muitas coisas aí fora e elas ficam repetindo coisas que, às vezes, na verdade, muitas vezes são engano, e aquilo acaba virando uma verdade tanta vez que aquilo é repetido. E tem várias situações dentro das Escrituras que no senso comum aí fora é entendido errado. Por quê? Porque a pessoa ouviu várias vezes aquele conceito errado e ela continua passando para frente aquele conceito errado. E até nós mesmos, quando vamos estudar a Bíblia, muitas vezes nós levamos um susto porque acabamos descobrindo algo que nós entendíamos errado. E vamos ler primeiramente no Evangelho de Mateus, o capítulo 2, que fala do Messias, aquele que foi prometido, que viria. Evangelho de Mateus, capítulo 2. E depois nós vamos olhar também um pouco no Evangelho de Lucas, que fala também da vinda do Cristo. Vamos ver primeiramente, eu vou ler do verso 1 até o verso 12. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de nenhum modo és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o meu guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram.
eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então nós vemos aí no verso 1 e no verso 2, 3 informações importantes. Cada um dos versos tem 3 informações importantes. Que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Então o texto está falando que Jesus já tinha nascido, não que ele ia nascer. Vamos acompanhando e entendendo isso. Ele nasceu no tempo do rei Herodes, Herodes o Grande, assim ele era conhecido, e que chegaram magos do Oriente que vieram a Jerusalém. Aí no verso 2 nós vamos ver que os magos perguntaram pelo rei dos judeus que tinha nascido. Disseram que viram a sua estrela no Oriente e eles vieram para adorá-lo. Então nós vemos homens que não eram do povo judeu, que vieram de longe com uma revelação, que eles queriam adorar o rei dos judeus, porque eles viram a estrela dele no Oriente e eles vieram acompanhando aquela estrela até chegarem ali. Como homens que eram do Oriente, que não eram judeus, estavam ali para adorar o rei dos judeus. Em algum momento esses homens tiveram contato com as escrituras, ou com alguém que contou a eles a respeito da revelação de Deus, ou talvez eles tiveram antepassados que eram judeus, alguém da família, da sua linhagem era judeu e eles aprenderam, talvez mais de um deles. Aí, como eu disse para vocês, o senso comum do mundo diz que eram 3 reis magos. A Bíblia não fala em reis, ela diz que são 3 magos do Oriente, só isso. E as pessoas lá do mundo antigo começaram a dizer que eram 3 reis magos. E nós vamos ver por que eles falaram que eram 3, mais para frente. Mas por que chamaram de reis? Também nós vamos ver aí que talvez o entendimento errôneo do texto levou a isto. Mas eram homens que não eram do povo, que estavam ali para adorar o rei dos judeus, o Messias. E Herodes, que era o rei na época, logo, de fato, ele entendeu que não era alguém da sua linhagem, não era alguém da sua família, porque eles falaram que vieram para adorar aquele que nasceu e que era o rei dos judeus. Ele falou, poxa, eu não tenho nenhum filho pequeno que nasceu agora. Ele entendeu que não era ele, entendeu outra coisa também. Se nasceu um novo rei, quer dizer que eu vou perder a vaga. E ele ficou preocupado. E o texto diz que a cidade também ficou preocupada. E quem morava naquela cidade? O povo de Deus, os judeus. Ele foi lá, conversou com os sacerdotes, com os doutores lá, com os escribas, mas me diga uma coisa, o que os textos, as escrituras dizem a respeito do Messias, aonde que ele vai nascer? Foram unânimes, ninguém se contradisse, em Belém da Judéia. E aí ele vai lá falar com os magos. Mas vamos entender quem era esse rapaz chamado Herodes, o rei. Uma criatura bem controversa. Eu vou ler algumas coisas que eu anotei a respeito dele. Tinha várias outras. Diz que foi um homem empreendedor que construiu várias edificações importantes para Jerusalém da sua época. Ele reconstruiu o templo de Jerusalém, o porto de Cesareia, a fortaleza de Massada, entre outras construções importantes daquele local. Era um homem que tinha ciúme de qualquer pessoa que fosse elogiada perto dele. Sempre estava disposto a eliminar qualquer um que fosse uma ameaça para o seu cargo de rei.
Ele casou-se 9 vezes, casou-se com uma mulher chamada Mariana, que ele amava, e ele mandou matar todos os parentes dela. Não sei se não era para o pessoal ir na festa do casamento, mas mandou matar todo mundo. Não matou a sogra ele matou um tempo depois, também não sei dizer porquê, mas matou a sogra também. Matou a esposa que ele tanto amava, essa Mariana. Mandou estrangular o sobrinho que ele tinha indicado para ser um dos sacerdotes do povo. Esse menino começou a ser elogiado, ele ficou com ciúme e mandou estrangular ele. Mandou matar seu filho, Antípatro, 5 dias antes dele morrer, que ele estava doente. Ele estava numa dúvida de qual dos seus filhos que merecia sucedê-lo no trono. E provavelmente por Antípatro ser o mais inteligente, o mais capaz, e por algum motivo ele mudou de ideia 7 vezes e mandou matar o próprio filho. E já tinha mandado matar outros filhos antes. Ele era tão terrível que ele estava doente, sabia que ia morrer. Ele chamou a irmã dele, a Salomé, e falou assim: me promete uma coisa, no dia que eu morrer, você reúne as autoridades e alguns servidores aqui, reúne eles, e quando eles estiverem aqui, manda matar a todos. Porque ele sabia que ele não era bem querido pelo povo, o povo não gostava dele, embora as coisas que ele fazia de bem, mas ele fazia muito mal. Então ele sabia que ninguém ia chorar, e a ideia dele, que ele falou para ela, é que matando essas pessoas, pelo menos no dia do enterro dele, ia ter gente chorando nas ruas e em casa, né? Então você vê que tipo de criatura era Herodes. Ele morreu, a irmã não fez isso. O imperador César Augusto chegou a dizer a seguinte frase, que era melhor ser um porco de Herodes do que ser um de seus filhos, que pelo menos os judeus não matavam os porcos. Então você vê que tipo de pessoa era o rei Herodes. E ele chama esses magos para conversar, ele chama secretamente. Não tem ninguém perto, só está ele, porque ele quer saber melhor como é que é essa história aí. Ele quer saber quem é o menino. Ele tinha reunido lá os seus sacerdotes e sabia que esse menino nasceria em Belém, ele tinha, vamos dizer assim, essa certeza, e ele falou para os magos: olha, esse menino vocês devem procurar ele em Belém, mas quando vocês encontrarem, vocês voltam aqui e me avisem, porque eu também quero ir lá adorar. Por que ele disse isso? Porque quando eles chegaram lá no início do texto, ele diz que queriam ver o rei, o novo rei, e eles queriam adorar, eles vieram para adorar o menino. Então, aí essa raposa, né, que ele era chamado de raposa velha, ele fala assim: não, me avisa, porque eu quero ir lá adorar o menino. Nós vamos ver mais para frente que não era bem isso. Não era bem essa a intenção dele. E outra coisa interessante daqui é que, sabendo dessa história, o rei reunindo aqueles homens que conheciam da lei, inquirindo eles sobre aonde nasceria o Messias. Eles, sabendo disso, simplesmente falaram para o rei que era em Belém, mas ninguém deles parece que se interessou em investigar, ir lá em Belém, tentar achar essa criança, ver se era o Messias. Parece que eles não estavam se importando. Parece que eles estavam vivendo numa maneira assim, que era tão confortável para eles, tão bom para eles viver daquela maneira que eles estavam, que eles não tinham interesse. Eles estavam assim: não, esse Messias vai demorar muito ainda. E isso acontece nos dias de hoje, que muita gente acredita que vai demorar muito para Jesus voltar. Eles não se preocuparam em investigar melhor. A gente vê que é um povo que estava com seu coração longe do Senhor. Versos 7 e 8, ele fala isso. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu vá e o adore. Versos 9 e 10.
E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E eles, vendo a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Essa questão da estrela é interessante porque alguns falam que essa estrela, até hoje, recentemente, eu ouvi alguém falando bem a respeito disso, que essa estrela podia ser um simples alinhamento de planetas, que causavam uma luminosidade maior e eles olhavam e era uma estrela. Outros dizem que poderia ser um cometa. E se a gente prestar atenção no texto, que diz que quando eles saíram dali, que eles chegaram pela estrela até ali. E quando descobriram que era para ir para Belém, eles foram, mas não estavam vendo nada. Um momento do texto diz que eles avistam novamente a estrela. E se alegram e continuam seguindo. Nós podemos pensar que um rei, um Deus tão poderoso, tão misericordioso, tão amável, podia escolher pessoas que não eram do povo para levar essa mensagem para o povo. E pode-se até dizer que talvez só eles mesmos estivessem enxergando essa estrela. Por quê? Porque senão Herodes ia chamar lá os seus estudiosos e ia falar para eles: olha, ele me falou que eles viram essa estrela e eles vêm seguindo, e eles vieram seguindo até aqui. Porque de alguma forma eles sabem que essa estrela significa que nasceu o Messias. Ele podia ter investigado isso, mas não fez isso. Se fez, ninguém soube explicar, não vejo estrela nenhuma. E outra coisa que nós temos que pensar a respeito disso, que esse dia que estavam falando lá sobre alinhamento dos planetas e tal, falando, não lembro o nome dos planetas aí que estão alinhados, não sei se estão ainda, falaram assim que dava para ver a olho nu. Aí eu estava assistindo lá, falei para Simone, vou lá fora, quero ver se eu vejo esse planeta, essa estrela. Fui lá fora e já voltei. Ela falou, não ia ver os planetas? Falei, não dá para ver nada, está tudo cheio de nuvem. Então, se imagina, se eles estavam seguindo essa estrela, provavelmente tinha dias, noites que eles não conseguiam seguir a estrela. E se eles só viam a estrela de noite, que eu creio que não dá para ver a estrela de dia, eu pelo menos lembro que a última vez que eu vi estrela de dia foi porque eu levei uma pancada na cabeça. Você não vê a estrela de dia. Então eles provavelmente viam essa estrela à noite, viam a posição dela, talvez andasse, se dava condições de andar à noite, porque é perigoso andar à noite, ainda mais naquela época que não tinha iluminação nas cidades, você sai aí para longe da cidade, fica um breu que você não vê nada. Eles provavelmente andavam de dia, viam a direção, seguiam e paravam, esperavam a próxima noite, viam a estrela e continuavam. Provavelmente esses homens eram da Babilônia, porque na Babilônia tinha uma escola de astronomia. E quando fala no texto que eles eram... Nossa, eu pulei um monte de coisa. Magos do Oriente, a palavra mago quer dizer professor, astrônomo, alguém que estudava muitas coisas. E ali tinha uma escola. Então, se você pensar que se eles vieram dali da região da Babilônia, quando eles falam do Oriente, o Oriente é para lá. Eles estavam vindo do Oriente para o Ocidente. Mais ou menos 1.150 quilômetros. Daria aí, para percorrer essa distância, mais ou menos, se eles andassem de 20 a 25 quilômetros por dia, ou uma média, contando um dia pelo outro, eles levariam de 45 a 50 dias para fazer esse trajeto. Mas aí nós pensamos que nem toda noite dava para ver a estrela, então tinha que ficar parado. Provavelmente tinham lugares que tinham montanhas ou rios ou alguma coisa, deserto, que eles tinham que desviar. Então a gente pensa assim, que se fosse uma linha reta andando todo dia, mais ou menos 50 dias para chegar. E pode ser que quando eles avistaram a estrela, eles não saíram imediatamente. Ainda ficaram ali conversando, decidindo, até que eles saíram. Não sabemos quanto tempo levou isso. Mas Herodes, quando fala para eles, vão lá, em Belém, que esse menino está lá, ele pergunta para eles, quando foi que vocês viram essa estrela? Então ele queria saber o quê? Há quanto tempo? Porque no começo do texto nós vemos que, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, então ele já tinha nascido. A preocupação
de Herodes era saber quantos anos esse menino tinha. Quanto tempo de vida esse menino tinha. E eles falaram para ele. E o texto não diz para a gente isso, pelo menos aqui não. E aí nós vamos ter que pesquisar o outro texto, que está em Lucas, capítulo 2. E é nesses dois textos que as pessoas às vezes fazem uma confusão. E elas chegam a falar que os textos se contradizem. Na verdade, se você ler com calma e com atenção, você vai ver que, na verdade, eles se completam e não se contradizem. Lê a partir do 1. Até o verso 7. E aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito por Cirênio, governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Até aqui tudo bem, eles foram para lá, porque eles tinham que se alistar. Maria estava nos dias de ganhar o menino, e ele nasceu ali. Não tinha lugar, eles ficaram lá no local onde guarda os animais, e ela colocou ele numa manjedoura, uma espécie de coxa onde dá comida para os animais. Enrolou ele em pano e colocou ele ali. Então esse texto aqui está falando do dia que aconteceu isso, né? Eles foram para lá e o menino nasceu. E ele continua o texto, foi o texto que o irmão pregou domingo, que ele usou, falando dos pastores de Belém. Verso 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram um grande temor. Veja só, esses homens nada sabiam a respeito de que uma virgem estava grávida esperando um filho, que era o Filho de Deus. Não sabiam de nada disso. O anjo do Senhor vai lá e aparece para esses homens, e eles têm grande temor. E o anjo lhes diz: não temais, verso 10, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Olha que revelação. Deus se revelou a homens simples que estavam no campo cuidando das ovelhas. Homens que não eram vistos com bons olhos pelas outras pessoas, sofriam preconceito, e Deus revela a estes homens que o Messias tinha nascido naquele dia, naquela noite. E o que acontece? Eles vão até lá. Verso 15. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dita. E todos que a ouviram se maravilhavam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido dito. Aqueles que recebem a revelação do Senhor saem louvando e glorificando ao Deus verdadeiro.
Imagine que visão, ver os céus abertos e os anjos louvando ao Senhor. Não podia ter se revelado aqueles homens que conheciam a lei, que guardavam a lei, que chamavam a atenção de alguém quando alguém falava alguma coisa que estava talvez fora da lei, se preocupavam até com o ponto e as vírgulas da lei, com os pormenores, quando erravam, começavam a escrever tudo de novo, os escribas que copiavam a lei. Podia ter se revelado aqueles homens, mas o Senhor não quis, preferiu escolher homens simples do campo. Talvez quando os magos chegaram na cidade falando assim, onde está o rei dos judeus que nasceu? Talvez alguns daqueles já tivessem ouvido essa conversa, porque isso aconteceu antes. Isso aconteceu no dia em que o Jesus, o Messias, nasceu. E quando os magos chegam lá, já fazia um certo tempo. Mais de um ano. Pode ser que eles já tinham ouvido alguma coisa, mas veio da boca de quem? Ouvi aí os pastores de ovelha aí falando. Mas isso aí nem é boa. Os inteligentes, os estudados, os escolados que menosprezavam os outros, então não deram importância, tanto que quando chegam os magos e o rei os reúne para perguntar, eles também não deram importância. O rei estava preocupado com o seu cargo de rei, sabia que a sua linhagem provavelmente não iria continuar, porque esse rei não era filho dele. E os escribas e os principais dos judeus, parece que também não estavam preocupados. O texto diz que Herodes e a cidade ficou preocupada. O nascimento de um menino causou espanto e medo na cidade, em vez de causar alegria e júbilo e festa, não, causou espanto e medo. Aí a gente vê que muitas vezes autoridades corruptas são ajudadas por pessoas que são os verdadeiros puxa-sacos, que estão lá por algum interesse. E, infelizmente era assim que acontecia naquela época. Depois Jesus vai crescendo, a gente lendo a palavra do Senhor, nós vemos que quem causou mais problemas para Jesus? Os escribas, os fariseus, os doutores da lei, esses caras que não deram nem pelota para quando venham pessoas de fora que não eram do povo querendo adorar o Messias, o rei de Israel. Era conforto para eles permanecerem ali do jeito que eles estavam. Era muito bom. O Messias nasceu. O extraordinário foi revelado a homens simples, homens desprezados por muitos do povo. Esses pastores foram os primeiros a ver o Messias. E os primeiros a se alegrar e a louvar e a glorificar a Ele. E agora tinham naquela cidade outros homens estrangeiros querendo também louvar e glorificar e adorar o Messias. O texto continua ali. Então, até aqui aconteceu no dia, aí o texto continua, verso 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circundar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo anjo, que pelo anjo fora ali posto antes de ser concebido. Eles colocaram o nome dele de Jesus, foi circuncidado, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem oferta, segundo disposto na lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Maria e José eram pobres. Deus não escolheu pessoas importantes. Deus escolheu aqueles que estavam com o coração preparado para receber a revelação do Senhor, como escolheu aqueles pastores. Eles eram pobres, e aqui o texto diz isso, que eles tinham que dar 2 rolinhas ou 2 pombinhos lá no templo, para cumprir o que dizia a lei. Então,
os magos encontraram Jesus. Vamos voltar lá para o texto de Mateus 2. Os magos encontraram Jesus, verso 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando o adoraram e abriram seus tesouros e lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Eles entraram na casa, estrangeiros, adoraram o Messias. Prostraram-se e adoraram e lhe deram presentes valiosos. E o texto diz que eles entraram na casa, estava Maria e o menino. Cadê José? Onde que José estava? Provavelmente, José nesse dia estava trabalhando, porque eles eram pobres. Já tinha passado algum tempo, mais de um ano, provavelmente, bem mais. E ele não voltou para Nazaré, ele continuou ali. Provavelmente, podia ser que a condição ali para trabalho era melhor. Ele, por ser um trabalhador braçal, resolveu ficar por ali. E também porque o menino era pequeno, Maria tinha dado à luz há pouco tempo, e ele talvez não queria se desgastar na viagem, mas eu creio que por questão financeira, permaneceu ali. José não estava quando eles chegaram. O texto não diz. No outro texto, em que os pastores vão, diz, estava José, Maria e o menino deitado na manjedoura. Aqui estava Maria. E eles deram o incenso, ouro e mirra. Aqui, porque eram 3 presentes, as pessoas deduzem que eram 3 reis. Deduzem que eram reis porque incenso, ouro e mirra eram coisas valiosíssimas para você transportar consigo naquela época. Você poderia ser roubado, porque eram coisas de muito valor. Então, tem esse entendimento que esses homens deveriam ser reis, pessoas poderosas para transportar tão grandes valores assim e chegar lá, dar para o menino, para aquela família, aquelas coisas de grande valor. E eles saíram sem nada, eles provavelmente tinham alguma coisa, mas deram. Então, daí vem esse entendimento que eles eram reis. Pode ser que não, o texto diz somente magos do Oriente. Se eles tinham um rei que estava acima dele e deu essa missão para eles, o texto não diz, não nos revela isso. Só diz que eles, na sua obediência, que eu acho incrível na palavra de Deus, é a obediência de algumas pessoas. Verso 12, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Divina revelação em sonhos. Provavelmente, todos eles tiveram o mesmo sonho e conversaram, obedeceram, não diz o porquê, só diz que não era para voltar para Herodes, foram, não souberam nem o motivo, né? Não sei se ouviram alguma coisa a respeito de Herodes na cidade, não sabemos, mas eles simplesmente obedeceram. E aqui é uma chave de muita coisa na nossa vida que dá errado por conta disso. Muitas vezes nós recebemos de Deus uma ordem clara, e o que nós fazemos? Nós não obedecemos imediatamente, a gente fica protelando ou tentando fazer do nosso jeito, ou perguntando, por quê? Mas por quê? Ô irmão, faça assim, mas por quê? Em vez de fazer e depois perguntar o porquê. Pergunta o porquê antes de fazer. E parece que quando não vê o porquê, não faz. Então, interessante é isso, é a obediência. Então, nós vemos aqui nesses homens, se nós analisarmos a vida desses homens, esses homens tinham um comportamento de judeus tementes a Deus. Pessoas corretas. E as pessoas não sabem quem são esses magos do Oriente. Que eles foram e não se falou mais deles. E aí o texto, que aqui eu disse que acontece uma confusão por parte de algumas pessoas. Eles vão embora, daí continua ali, verso 13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Aqui de novo a obediência. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei
meu filho. Obediência. E Deus, a gente vê desde a revelação que Maria ficaria grávida, José parecia que queria fugir, ser meio obediente, mas toda vez que o anjo falou com ele em sonhos, o que ele fez? Obedeceu. Está aí um homem também que obedece a Deus, um homem obediente, um judeu correto. Obedeceu, acordou, pegou a mãe e o menino e foi para o Egito. Verso 16. Olha o que Herodes, aquele que matava qualquer um que pudesse ameaçar o seu reino, diz que ele irritou-se muito. Você imagina um homem desse irritado. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Quanto tempo faz que vocês viram essa estrela aí? Me digam. Você pode procurar esse menino, está em Belém. Ele se irritou. Ele queria, quando ele fala assim, vem aqui e me avisa que eu quero ir lá adorar. Ele queria matar o menino, porque era uma ameaça para o seu reino. Na cabeça dele, ele entendia isso. Ele queria matar o menino. E quando ele descobriu que os magos enganaram ele, foram embora, ele mandou pessoas até lá e matar todos os meninos daquele lugar e das redondezas ali, em volta de Belém, de 2 anos para baixo. Então nós entendemos que esse texto de Mateus, ele está falando, como já diz no começo, no tempo do rei Herodes, Jesus nasceu em Belém, da Judéia. Já tinha nascido, já tinha passado muito tempo. O texto que o irmão leu a semana passada, que é o texto de Lucas 2, está falando de quando aconteceu, da noite que aconteceu. E as pessoas confundem os dois. Eu estava acompanhando lá um fórum desse da internet, e uma senhora colocou lá que existe uma contradição na Bíblia, falando que existem várias contradições, e essa era uma contradição, que ela fala assim, no texto de Lucas diz que quando eles foram embora, aí eles levaram ele para o templo, para eles apresentar a oferta, ele foi circuncidado e tal. E no texto de Mateus diz que quando eles foram embora, José foi avisado e eles fugiram à noite para o Egito. Mas era outra situação. Ela não levou em conta que o que está acontecendo em Mateus já fazia mais de 1 ano, talvez 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, não sei. Já tinha passado muito tempo. E as pessoas ainda leem esses 2 textos como as coisas estivessem acontecendo. Na verdade, um texto complementa o outro. Mateus está falando do acontecimento, do dia que aconteceu, ali do 8º dia, quando ele recebeu o nome, foi circuncidado, e do dia que eles foram no templo e voltaram. Tinha aí mais ou menos 140 quilômetros de Belém a Jerusalém, levava aí a pé uns 4 dias. Hoje você leva de carro 2 horas, né? Mas não existiam estradas, assim, as estradas que tinham eram precárias. Então levava-se normalmente uns 4 dias caminhando a pé. E Herodes mandou matar várias crianças naquele local. Nós não sabemos quanto. Eu vi uma reportagem da Isto É, que diz que foi aproximadamente 20 crianças pela quantidade de pessoas que moravam na localidade naquela época. Mas esperar o que de um homem que mandou matar os próprios filhos? Mandou matar a esposa que ele amava. Mandou matar o sobrinho que ele tinha indicado para ser sacerdote. Ele estava disposto a matar qualquer um homem a serviço de Satanás. Então nós temos que entender isso, que são 2 relatos. Eu fiz um resuminho para a gente não esquecer disso. O relato de Lucas fala o quê? Que Jesus nasce na estrebaria e é colocado na manjedoura. Os anjos aparecem aos pastores no campo e revelam que naquele dia nasceu o Messias em Belém e ele se encontrava envolto em panos numa manjedoura. Os pastores visitaram o menino recém-nascido, contaram o que os anjos foram avisar eles no campo, contaram para Maria e José. Eles saem dali glorificando e louvando a Deus. O menino é circuncidado no 8º dia
e algum tempo depois é apresentado um templo para pagar a oferta da lei. E em Mateus diz, fato que aconteceu provavelmente mais de 1 ano e meio depois, fala que Jesus tinha nascido em Belém, da Judéia, quando Herodes o Grande era o rei, e que os magos do Oriente chegaram em Jerusalém e perguntaram onde estava o rei dos judeus que tinha nascido. Disseram que vieram para adorá-lo. Vieram porque viram a estrela dele no Oriente. O rei não sabia do fato, e nem os escribas e os sacerdotes. Herodes suspeitou que logo que não era alguém da sua linhagem, e após consultar os sacerdotes e escribas, confirmou que o Messias nasceria em Belém da Judéia, pois o profeta tinha predito isso. Herodes chama os magos em secreto e informa que deveriam procurar em Belém, e perguntou exatamente há quanto tempo esta estrela tinha aparecido a eles. E partiram para Belém e viram a estrela novamente e encontraram o menino com Maria, e se prostraram e adoraram e deram-lhe valiosos presentes. Avisados por divina revelação, foram embora por outro caminho. Herodes sentiu-se enganado, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de menos de 2 anos de Belém e redondezas. José fugiu para o Egito com Maria e Jesus, após a visita dos magos do Oriente, e ficaram lá até a morte de Herodes. Eles eram pobres, foram lá no templo, apresentaram o menino, pagaram lá o que dizia a lei, que provavelmente 2 pombinhas. Só que agora eles já não eram mais pobres, porque eles receberam dádivas, presentes valiosos, que com certeza, se bem administrados, poderiam ajudar durante alguns anos a criar aquele menino e a sustentar a eles mesmos, lá no Egito, para onde eles fugiram. E nós sabemos que depois Herodes morreu. E Deus aparece num sonho novamente para José e fala assim: pegue a mulher e o menino e volte para a tua cidade, para Nazaré, porque já morreram aqueles que procuravam a morte do menino. É um texto maravilhoso, e nós estamos no Natal. Nós temos que lembrar que esse menino é o verdadeiro significado do Natal. Esse Messias que era o prometido, e veio, e nasceu, e viveu e habitou entre os homens, e ensinou, e foi julgado por esses mesmos homens aqui, que foram consultados de onde nasceria o Messias. Foi julgado injustamente, foi condenado, morreu na morte de cruz e ressuscitou. Esse menino ressuscitou e disse para os seus discípulos: continuem fazendo o que eu ensinei a vocês, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não tenham medo, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e um dia eu vou voltar. Jesus vai voltar, e nós temos que crer nisso. Quando? Eu não sei te dizer. O próprio Jesus falou que ninguém sabe, só o Pai, mas ele vai voltar. O cristão tem que ter essa certeza. E agora, no Natal, é o momento da gente comemorar isso, que ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está com o Pai, ele cuida de nós, ele vai voltar. Uma coisa que chama a atenção são as atitudes dessas pessoas. O rei Herodes, por exemplo, ele repudia Jesus porque Jesus era uma ameaça para o seu reino, que ele julgava que era dele, ele era o dono. A reação dos sacerdotes e escribas, mesmo conhecendo as revelações, tendo as informações, são indiferentes ao fato. Não procuram achar o Messias e não vão lá se prostrar, como homens estrangeiros foram lá e se prostraram e adoraram e lhe deram presentes. A reação dos pastores do campo: se alegraram e rapidamente se apressaram para ver as boas novas que lhes tinham sido anunciadas. Eles foram lá e testemunharam do que aconteceu, o que os anjos disseram, e saíram dali se alegrando e testemunhando para quem eles encontravam pelo caminho. A reação dos magos do Oriente:
caminharam muito, procuraram muito, encontraram, adoraram, deram honras, deram presentes de alto valor. Nós precisamos ler a Bíblia como verdadeiros detetives, como se estivéssemos investigando e procurando algo. Às vezes a forma desatenta com que nós fazemos a leitura, nós deixamos passar muitas coisas importantes. E nós vemos nesses fóruns de internet, às vezes eu fico olhando, eu olho assim, cada coisa, às vezes numa live que tem os comentários. Outro dia eu comentei com o pastor Joel, falta de conhecimento bíblico, e a pessoa fica dando opinião lá, porque eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho. Um dia você chega lá para o Senhor, quando toda a boca confessará, e todo joelho se dobrará, e tenta falar eu acho para você ver. É o que está escrito, é a palavra do Senhor que tem que dirigir a nossa vida. É no Senhor que nós cremos. E para concluir, o que nós aprendemos com esses personagens que nós vimos aqui e lemos? Nós devemos buscar, nós também, a Jesus, custe o que custar. Sabendo muito ou pouco das Escrituras, nós devemos buscar. Devemos buscar a Jesus sempre com sinceridade, igual dos magos do Oriente, e não com a hipocrisia que o Herodes queria procurar. Me fala que eu vou lá adorar. Adorar, é? O pessoal sabe a morte terrível que ele teve. Se você não sabe, acompanha, ele vai lendo o texto, vai ver o que aconteceu com ele. Teve uma morte terrível. Devemos buscar a Jesus com alegria, por saber que Ele pode ser encontrado, ainda hoje. Não sei pelo que você está passando, qual a situação, mas eu digo para você, Jesus pode ser encontrado. Você precisa querer encontrá-lo. E Ele está disposto a te ajudar. E nós só vamos encontrar a Jesus quando nós reconhecemos Jesus, que Ele é de fato aquele que deve ser adorado, aquele que deve ser louvado e glorificado. Ele é o verdadeiro Natal, Ele é o significado maior do Natal, Ele é o centro das atenções no Natal. Devemos reconhecer Jesus apesar do lugar ou das circunstâncias humildes em que Ele nos seja apresentado. Quando os pastores chegaram, para eles era comum o local onde eles foram. Eles não ligaram que era um local onde se guardava animais, que talvez tivesse até cheiro de cocô de animais, mas não ligaram para nada disso. Eles ligaram para o que era mais importante, aquele que estava deitado, envolto em panos na manjedoura, era o Messias prometido por Deus. Era a revelação máxima para eles, para um povo escolhido por Deus. Não importa o lugar ou as circunstâncias humildes em que Ele nos seja apresentado. Devemos reconhecer que só encontramos de fato Jesus quando estivermos dispostos a adorá-lo, igual aqueles homens do Oriente que buscaram até encontrar. Jesus disse, bata e eu abrirei a porta. Jesus é o Messias prometido por Deus, Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo é a figura central do Natal. Natal sem Jesus não é Natal. O povo conseguiu, em muitos lugares, tirar Jesus do Natal. Colocaram até um outro personagem no lugar dele. Mas Natal sem Jesus não é Natal, não seja enganado. Ele é quem merece todo o reconhecimento, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em todo lugar, em todo tempo, porque foi Ele que nasceu, Ele que morreu, Ele que ressuscitou, está com Deus Pai e disse, eu vou voltar. Que Deus abençoe o Natal de cada um de vocês. Amém?
Vamos louvar? Vamos ficar em pé. Louvar a esse nosso Deus, a esse Jesus maravilhoso. Ao ler ali o capítulo 2, você vê por várias vezes o autor dizendo: e cumpriu aquilo que o profeta falou. Se cumpriu as profecias. Isso é maravilhoso. Quando Deus fala, quando Deus faz, de fato se cumpre. E louvado seja Deus, porque a maior das profecias se cumpriu. Cristo veio para nos salvar. Isso é maravilhoso. Vamos cantar. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Jesus.
quiser sentar, pode se assentar um minutinho. Nós vamos orar. Mas antes de a gente orar, eu tenho que passar algumas informações importantes para a igreja. Você que está aqui presente, você que está em casa, uma informação muito importante. Na próxima quarta-feira, dia 30, não teremos culto. Tranquilo até aí? No dia 30 não. Dia 31, às 20 horas, aí sim, nós vamos ter um culto de gratidão a Deus, de oração, de testemunhos, daquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Então, dia 30 nós não teremos, mas dia 31 nós vamos ter. Outra informação para você que está em casa. Em janeiro, nós vamos só transmitir os cultos da manhã. À noite, não. Então, em janeiro, nós vamos transmitir apenas os cultos da manhã. Tá ok? Eu peço aos líderes, né, que estão em casa, você que está aqui presente, nos grupos nós vamos estar informando, para você entender como que vai ser o nosso início de ano e janeiro. Então, preste atenção, você que está servindo, né, nos ministérios, né, é muito importante você estar por dentro. Vamos orar, irmãos? Vamos clamar ao nosso Deus. Você fique à vontade, se quiser ficar em pé, de joelho, sentado, você ora da maneira que o irmão se sentir bem. Um dos pedidos de oração é pela Mary, amiga da Rose. Hoje foi o sepultamento da sua mãe por causa do Covid. O marido faleceu nessa segunda que passou e ela está grávida. Então, irmãos, aquilo que eu falei no início do culto, sabedoria, muita sabedoria. Nós somos o povo que tem a mente de Cristo. Então, tome muito cuidado. Então, esse é um motivo. Marta, gratidão por tantas bênçãos nesse ano. A Creuza, hoje eu falei com o Wilfried, ele falou que ela está melhor, está grata a Deus pela recuperação. O seu Ari também agradece por tantas bênçãos, né, por poder participar esse ano na igreja. E a Elvira também agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. Vamos orar? Dona Ivone. Coloca também, irmãos, o Rafael, cunhado do Dinho, né, do Cláudio. Então, esteja orando por eles, pela família, né. Orar pelo seu João também, né? Dona Ivone e seu João também. Vamos orar? Pai Santo, Pai de amor, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Pai, porque podemos celebrar o Senhor. E o Senhor está vivo. Obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco. O Senhor se faz presente em nossas vidas, Pai. Nesse momento, Pai, junto com a Marta, a gente quer agradecer por tantas bênçãos, Pai. Temos inúmeras bênçãos, Pai, pelas conversões que ocorreram esse ano. Recuperação, Pai, de muita gente que pegou a doença, o Covid. As misericórdias, Pai, do Senhor derramadas sobre a igreja. Milagres que o Senhor fez, Pai, como no caso da Karen. Ó Deus, tantas bênçãos, Pai, que o Senhor tem feito. Irmãos que estavam desempregados, sem perspectiva, conseguiram o trabalho, Pai. Obrigado, Pai. E agradecemos junto, Pai, com a irmã Creuza, Pai, pela sua recuperação, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. O Senhor tem cuidado dela, do Wilfried, Senhor Deus. Nós louvamos o Teu nome, Pai, pelo Teu cuidado. O Senhor também agradece, Pai, pela Tua bondade e misericórdia, Pai. É bênção mesmo participar da Tua igreja, Pai. Como é bom servir, Pai, juntos, Senhor Deus. É um privilégio que nós temos, Pai. É através desse grupo chamado igreja, dessa comunidade viva, onde tem um Senhor que governa a igreja, Pai. É muito bom, Senhor Deus. Agradecemos junto, Pai, com a Elvira pelas bênçãos que o Senhor tem feito na vida dela. Mas nesse momento, Pai, intercedemos pela Mary, Senhor Deus. Ela está grávida, perdeu a mãe, perdeu o marido. Só o Senhor, Pai, através do Teu Santo Espírito, Pai, consolando a Mary, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Senhor Deus, dessa gestação. Ó Deus, console aquela vida, Senhor Deus. Ó Pai, nós clamamos pela Dona Ivone, a mãe do Dinho. O Senhor tenha misericórdia.
misericórdia, Pai, na vida dela, restaurando sua saúde. Também o Senhor João, Pai, questão da saúde dele também. Tenha misericórdia, Pai, dessas vidas. Tenha misericórdia do Rafael, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor já tem feito na vida dele. Abençoe, Pai, restaure a saúde do Rafael, Pai. Abençoe seu casamento, Aline, o Mateus, Pai. Guarde, Pai, aquelas vidas, meu Deus. E agora, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Teu Santo Espírito estejam com o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Feliz Natal, muita prudência, celebre a Jesus, porque Ele é digno de toda honra.